E aqui o Siddhartha Ribeiro, aí Aham. a gente falou de você, ele ficou todo contente. Tem ali um artigo que vocês escreveram sobre o atendimento holístico, né? Não foi um artigo assim que vocês publicaram? Siddhartha adora você, te admira. Vocês são amigos, né? Somos amigos, né? Esse, É. esse artigo ele faz uma crítica ao empobrecimento científico da psiquiatria, o empobrecimento epistemológico, como a psiquiatria, com esse princípio de que tudo se reduz a alterações bioquímicas, perdeu a noção filosófica do homem, da experiência humana, da vida, da antropologia, da sociologia, da ancestralidade, das tradições culturais, e, inclusive, então, no campo que diz respeito aos tratamentos, dos tratamentos tradicionais das culturas, né? Das formas das simpatias, as formas de lidar com adversidades, etc., que a psiquiatria tudo reduziu a ideia de que é neurobiológico, então tudo é medicamento. Né? Hoje eu estou publicando no MED e Brasil uma matéria muito importante de uma farmacologista e um psiquiatra italianos sobre o Kaidelin, que o resultado fracassado de retirada de medicamentos de pessoas que, sofrendo muito com o uso de medicamentos psiquiátricos, tentam retirar por conta própria e que é um processo muito difícil, né? O que então nos leva a pensar que antes de prescrever é necessário pensar em outras alternativas. E esse trabalho com o Siddhartha foi muito legal, saiu até na Forbes, né? Que a gente publicou Saiu esse em qual artigo revista? na Forbes e outras. Forbes. É. Perfeitamente. Vocês dois são referências máximas aqui no Brasil. Ô, Amarante, eu tenho boas notícias e você deve saber quais são Ah, para você, para nós, que tem a ver com as comunidades terapêuticas. Então, a primeira notícia que eu quero que você comente é o seguinte: Conselho proíbe crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. O Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes proibiu o acolhimento de menores de 16 anos em comunidades terapêuticas. Você acha uma boa notícia e por quê? acho muito boa notícia. A dificuldade é manter as decisões dos conselhos, né? Os conselhos foram criados na Constituição de 88, com forma de construção de um colégio social, né, de participação, entidades, autoridades, bipartite, sempre com metade, metade. O problema é que os conselhos tomam decisões, mas, na prática, tem muita dificuldade, porque existem forças que passam diretamente ou pelo Congresso ou pelos executivos e que vão impondo medidas. Outra questão é a possibilidade concreta de fiscalização, já que as comunidades terapêuticas, muitas delas não são registradas, são subregistradas, não tem um protocolo preciso de controle, avaliação, de funcionamento, né? Fica nessa ambiguidade, são instituições de saúde, são religiosas. Essa expressão comunidade terapêutica é muito cara para o pessoal da saúde mental comunitária, da reforma psiquiátrica, porque foi das primeiras experiências internacionais no pós-guerra na Inglaterra, na Escócia, em que os pacientes do hospital eram envolvidos no tratamento como sujeitos, né? Não só como objeto de um tratamento de remédio. Isso mudou de uma forma radical essas instituições, inclusive muito antes da descoberta dos psicofármacos. A indústria farmacêutica fala que a reforma psiquiátrica só foi possível porque foram descobertos psicofármacos, que facilitou o acesso, a relação com o paciente. Não é verdade. Muito antes disso, essas iniciativas da comunidade terapêutica no Reino Unido ou do coletivo terapêutico na França, pelo François Tosquelles, um psiquiatra progressista, onde trabalhou Frantz Fanon e outros tantos, demonstraram o quanto que essas pessoas mudavam simplesmente porque mudava a relação de respeito, de solidariedade, de envolvimento, de reconhecimento. Então, é uma medida muito importante. Igual, Conde, deixa eu emendar na questão do Conselho Nacional de Justiça, que definiu, em 3 de fevereiro do ano passado, 2023,
que todos os manicômios judiciários, que agora chama Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, fossem extintos, né, até maio desse ano. Esse prazo ficou curto, foi prorrogado para 28 de agosto. Né? E grandes hospitais aí estão resistindo, estão lutando. Inclusive, teve um pedido de um habeas corpus impetrado pelo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, contrário a essa resolução. O Flávio Dino, desculpe, deu um parecer favorável, uma liminar, né, acatando, no dia 19 de junho. Por sorte nossa, logo depois, quer dizer, por sorte da democracia, por resistência, o Edson Fachin suspendeu a liminar, considerando. Então, é um processo de disputa jurídica, social. Quem é que vai, de fato, verificar o cumprimento dessa resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente? Esse é o grande problema. Paulo Amarante aqui no Mozi News. A gente está trazendo aqui as questões das comunidades terapêuticas nesse momento. Eu queria também dar uma outra notícia também. Eu vi duas informações nesse sentido, Paulo, lembrei de você na hora, né? Polícia e Conselho de Enfermagem investigam se donos de clínica em São Paulo também torturaram paciente até morte. Você sempre denunciou aqui que nas comunidades terapêuticas, pela falta de fiscalização e tudo mais, e por uma certa confusão conceitual que eles fazem, né? Você tem episódios de tortura, de uma situação de tratamento indigno, né? Aqui, esse caso específico que é emblemático, né? Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, morreu nesta segunda após ser levado com lesões para posto de saúde em Cotia. Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, foi preso acusado de filmar a vítima amarrada e também gravar áudio confirmando que agrediu a vítima. Tudo isso numa comunidade terapêutica, Efata, em Cotia, na Grande São Paulo. Você acompanhou esse caso? Você viu pela TV esse caso? Eu vi algumas informações. São inúmeros casos, né, Conde? Infelizmente, alguns têm mais dimensão, porque teve uma filmagem, porque teve um depoimento, e outros não. Outros, a família é comunicada que o paciente faleceu, muitos casos com sinais de lesão, mas é informado que foi uma briga que ele teve com outro paciente, com outro interno, que ninguém viu. Foi o caso clássico do Damião Ximenes, numa clínica em Sobral, no Ceará, que acabou que, primeiro, tentaram dizer que ele mesmo se agrediu, né, com pauladas, etc. E outros casos assim. Acabou que a família, com o apoio do movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, levou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi a primeira decisão judicial internacional culpabilizando um país pela morte de um paciente psiquiátrico no hospital psiquiátrico. Os hospitais psiquiátricos também ainda têm muitas denúncias de violências, muitas formas de violência. A esse extremo que chega à morte, né, com tortura, com sinais de espancamento, a violências sociais e sexuais de várias formas, assédio moral e etc., proibição de visita, proibição de alimentação, celas fortes, uma série de coisas. As pessoas entram nessas instituições, ficam invisíveis socialmente. As famílias não têm acesso, são mal informadas, dizem que é melhor não ver para não prejudicar o tratamento, etc. Então, esse caso é mais um. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recebe regularmente, né? Nós temos acesso, eu sou parte do Conselho, de uma comissão sobre a questão de álcool e drogas. A nossa presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental é membro titular do Conselho, regularmente. Né? E essa é a questão, é a falta de ações, tanto no campo executivo, né, de medidas que possam viabilizar o acesso a essas instituições, às informações, quanto também de medidas jurídicas contra essas instituições. E, como o nosso companheiro aí falou antes, o tempo vai se encarregando, que a gente vai esquecendo. Um dia desse eu lembrei, na clínica da Gávea, no Rio de Janeiro, um músico de classe média alta, filho de um ex-vice-prefeito de Niterói, foi internado por desejo próprio numa clínica
particular, porque estava sentindo que estava com depressão, e aí as informações das pessoas, né? Então, vou para uma clínica psiquiátrica. Quando ele entrou na clínica, que a família saiu, ele saiu da salinha de espera, acomodado, bonitinho, com sofá, com ar-condicionado. Ele entrou na enfermaria, o que ele viu o que era o hospital, ele tentou sair. E ele foi espancado, foi morto dentro de uma clínica. Isso corre um processo aí policial, né? Há anos, Agora, e não tem acontece. Amarante, tem já também uma outra notícia, também boa, no sentido legal, né? Que é comunidades, que as comunidades terapêuticas não receberão mais recursos de assistência social. Essa notícia aqui é do começo de maio, mas Exato. nós não comentamos aqui. Você está sabendo disso? O Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, publicou ontem uma resolução em que diz não reconhecer as comunidades terapêuticas como organizações de assistência social. Eu já não lembro mais se a gente chegou a comentar isso aqui. Não, esse assunto não. Nós comentamos que as comunidades recebiam muito dinheiro da assistência social, né? Então, é uma medida importante que a gente também espera, né? Que aqui tudo é assim, né? A gente está em disputas permanentes. A Aqui não tem bancada. ninguém contra a comunidade terapêutica, mas pelo desenho que foi formado, nós estamos aqui numa posição, inclusive eu estou seguindo o Paulo Amarante, que a posição dele é muito mais consistente e consolidada, de que é um equívoco, né? Você, inclusive, financiar e deixar ao relento, né? É, Institucional essas comunidades, né, Paulo? É bom explicar para o público, Conde. porque Não, tem então, muita gente que gosta, que precisa, que acabou sendo a única opção para as pessoas, por exemplo, que tem um adolescente, um filho, uma família que tem pessoa com problemas, com drogas e tudo mais. O que vai fazer? Não tem dinheiro, as clínicas são caras, né? O que mas eu você vou. indica? Aliás, antes, já na Aham. sua resposta, o que você recomenda para uma família que esteja nos assistindo nesse momento, que tenha um filho, um adolescente que tenha problemas de. Como é que se diz? O nome técnico é dependência química. Dependência, uso Dependência abusivo de química. substâncias. Você orienta o quê? Procura o SUS? O que procura o quê? O que a pessoa pode procurar? Então, Conde, eu vou falar um pouco diferente do que você pensou. Eu sou contrário às comunidades terapêuticas. Eu sou contrário. Vou justificar por quê. Primeiro, né, que eu conheço as comunidades terapêuticas historicamente, conheci experiências importantes no Brasil e fora. Comunidade terapêutica não é isso. Não são essas fazendas de tratamento de dependência química, de uso inadequado de substâncias. Seriam mecanismos, dispositivos de envolvimento das pessoas, né, para se tornarem uma comunidade no sentido de autoajuda, de cooperação, de tal maneira que isso fosse terapêutico, né, de autocuidado, ajuda mútua, etc, etc. Então, essa concepção de comunidade terapêutica foi adotada no Brasil e que foi oficializada a partir de uma portaria de 2011 no governo Dilma, é um equívoco e é uma fraude, porque são instituições que não são instituições de saúde, né, que têm como princípio uma base religiosa de recuperação moral, de culpabilização e etc., que a partir daí fazem atos absolutamente equivocados, mas que, na ausência de um investimento efetivo da política pública, então o que eu aconselho? Primeiro, da mesma forma, Conde, que eu falo que é muito cuidadoso tomar medicamentos psiquiátricos, né, também é muito cuidadoso com usar qualquer substância. Então, as pessoas, não é porque estão tristes, com depressão, com sofrimento, algum sintoma psiquiátrico, que elas devem logo correr por remédio psiquiátrico. É um problema, porque depois tem efeitos colaterais terríveis, não consegue superar, não consegue largar, né? A esse ponto que tivemos no mês passado, na Holanda, uma mulher pediu eutanásia, que lá é autorizado, porque não consegue abandonar as drogas psiquiátricas. Então, a primeira orientação é não recorrer para essas internações, porque internação em si não cura nada. Internação psiquiátrica nunca curou ninguém. O que curaria? Seria o remédio? Você pode tomar o remédio em casa. O próprio uso da substância não significa que a pessoa, numa comunidade terapêutica ou numa prisão,
não esteja tendo acesso a substâncias, né? Ao contrário, em muitos desses locais existem esquemas muito profissionais de fornecimento. Então, a primeira questão é procurar a relação entre a família, né? De ver como escutar essas pessoas, entender o que está acontecendo. Em termos de assistência, o que o governo deveria estar fazendo, o que o Ministério da Saúde deveria estar fazendo, e outros ministérios, é incentivando o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. Tem um resultado muito bom. O trabalho de redução de danos, eu já falei isso em outras ocasiões aqui, é admirado o trabalho brasileiro de redução de danos em outros países, no Canadá, na Espanha, na Itália. A experiência brasileira de consultório de rua, para quem não tem casa, para a saúde da família, agora não há investimento. Nós estamos vendo cada vez mais um SUS funcionando com profissionais precarizados e terceirizados. Você deu boas notícias, vou te dar uma ruim. No último mês de 18 de maio, né, o mês de maio é o mês da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, vários profissionais de serviço de saúde público foram impedidos de ir participar de qualquer manifestação cultural, artística, festiva, política, no 18 de maio, porque estão envolvendo política com assistência, como se tudo o que se faz não tenha um efeito político. Então, eu acho que o importante seria investir nessa... Os CAPs têm leitos. É importante entender, quando a gente fala dos CAPs, para situações, no momento da emergência, da crise, tanto para diagnósticos psiquiátricos tradicionais, vamos dizer, psicose, quanto para outras situações, e também em substância, uso inadequado, uso dependente químico, que é a expressão mais comum, mas que nós não utilizamos, existem locais, né? Agora, a rede toda de atenção psicossocial, não só dos serviços de saúde mental em geral, de criança, adolescente, álcool e droga, recebe menos recursos do que as comunidades terapêuticas. Então, uma inversão de lógica, né? Uma inversão enorme de dinheiro, investimento enorme nas comunidades terapêuticas por causa da incidência da bancada da Bíblia, dos políticos, dos interesses que tem por trás disso, e do apelo, porque, aparentemente, para uma família, é melhor chegar lá e retirar, como você falou, o adolescente com problema de droga e levar para uma clínica. Para ele está sendo tratado, como também era assim para os manicômios, em geral, nos hospícios. Agora, quando 1, 2, 3 começam a morrer, é que a família vê. A família não colocou aquele rapaz lá para ser espancado e várias outras situações de vários tipos de tortura, de assédio, de violência que as pessoas sofrem nessas instituições. Existem muitas denúncias. Só para encerrar, Conde, a primeira denúncia que eu recebi foi do Tim Lopes. O Tim Lopes fez uma série de reportagens sobre essas comunidades terapêuticas quando estavam começando, né? E ele se passou por interno. O Tim tinha essas loucuras. Eu conheci o Tim, trabalhei com ele também há algum tempo, e ele viu situações, né, de pessoas sendo enterradas até o pescoço, de pessoas colocadas em celas fortes, de pessoas colocadas em jejum forçado, né, em várias situações. Tudo em nome do tratamento, em nome de Deus, mas também há trabalho escravo nessas instituições. Tem muitas questões. Por isso, é muito importante ter conhecimento do que acontece dentro delas. Vamos ficar atento aqui, vamos dar essa cobertura especial, sempre falar dessas situações aqui no Brasil, das comunidades terapêuticas e de outras opções, né, que as pessoas possam ter aí para fazer direcionamentos de entes queridos e de pessoas que têm problemas com dependência química, entre outros. Quero agradecer demais, Paulo Amarante, obrigado pela presença, estava com saudade de você. Semana que vem estamos juntos de novo, espero que tudo certo para a semana que vem, terça-feira, a gente se fala pelo Zap. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Vamos ficando por aqui com os news.